Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa o grande Fabinho do canal Jogando as Saudades, dedicado a jogos retrô e principalmente à franquia Mega Man, onde ele destrincha o enredo de cada jogo da série de uma maneira impecável. Fabinho, tudo bem contigo, meu velho? Tudo bem, Alfredo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer um aí que esteja ouvindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, tamo junto. Grande prazer ter você aqui. Primeiramente, agradecer ao Bru, né, que foi quem fez essa ponte entre a gente, né? O Bru esteve aqui recentemente, batemos um papo bem legal também, né? E já fazia um tempo que eu queria trazer você pra cá, porque eu acompanho seu canal já faz um bom tempo, cara. Rapaz, interessante. O Jogando a Saudade, né? Criei em 2016, teve algumas intempéries aí que a gente pode conversar no decorrer da história, mas eu gosto muito de ouvir a experiência das pessoas que conhecem o Jogando a Saudade, porque assim, me inspira bastante, né? Se puder até, eu sei que a gente tá no comecinho, contar só um episódio. No Instagram eu recebi uma mensagem esses dias, o rapaz falando: cara, eu te acompanho desde a minha infância. Eu falei, caramba, velho, como assim desde a sua infância, meu amigo? O canal não é tão antigo assim não, mas aí você vai ver, daqui 3 anos são 10 anos. Sim. Então, realmente, nesse gap aí pode ter pego a infância de alguém. E é muito legal, eu gosto muito de ouvir esse feedback. E é um prazer saber que você conhece o Jogando a Saudade há mais tempo também. Na verdade, assim, não é a primeira vez que estamos nos falando. A gente meio que se falou uma vez, uns tempos atrás, eu não sei se você vai se lembrar, em 2018, muito antes de eu fazer podcast. Nessa época eu tava no primeiro ano da faculdade de jornalismo ainda, e eu tava fazendo uma live no canal de um amigo meu jogando Spyro, aquela trilogia remasterizada que saiu. E pra minha surpresa você apareceu na live. Rapaz, eu simplesmente brotei lá então. Apareceu e aí você comentando do jogo, que tava bonito e tudo mais. E eu falei, caramba, eu Jogando as Saudades mesmo? Você falou, sou eu mesmo. E aí a gente ficou trocando uma ideia lá, você ficou na live por um tempo ali, cara. Eu achei interessante. Foi na Twitch? Foi no YouTube. No YouTube. Era um canal chamado Domínio Darkness. Cara, eu acho que eu lembro, Domínio Darkness. Nessa época, eu tinha ganhado uma chave da Activision para ativar o Spyro no PlayStation. E aí, na época, eu nem tinha PlayStation, PlayStation 4, no caso, né? Eu peguei emprestado do meu primo, trouxe para casa, joguei um monte e falei, cara, tá muito bonito, eu tenho que ver alguém jogando ao vivo. Por coincidência, então, caí no seu canal lá. Foi. Na sua live, no caso. Foi, cara, foi bem legal. Eu tava jogando. Eu lembro que na época eu joguei os 3 Spyros em live fazendo 100%. Eu acho que eu tava bem. Acho que no terceiro jogo e você apareceu por lá. Foi bem interessante nesse dia. Nossa, Spyro é com certeza um dos meus jogos favoritos. Joguei muito na infância, mas muito mesmo. Então, e eu já era meio que o contrário. Eu sempre tive uma interação maior com Crash, né? Então, mas quando saiu esse Remaster Plus do Spyro, eu peguei pra jogar porque eu gostei muito do que eles fizeram com o Crash. Só que assim, com o Spyro eu tinha meio que uma relação de ódio com ele. Porque eu lembro que eu joguei o primeiro Spyro na época. Eu tinha recém chegado no PlayStation, era acostumado com aquela dinâmica do Super Nintendo. E eu não conseguia jogar o Spyro porque eu não sabia como avançar no jogo. Chegava numa determinada parte e o jogo simplesmente não progredia. E naquele tempo eu não tinha aquela noção de que o jogo era um coletatron, que você tinha que ficar coletando as paradas pra poder liberar mais fase, né? Então eu meio que parei lá no primeiro jogo e não joguei nem o 2 nem o 3 na época. Fui jogar no Remaster. Eu também tenho uma vaga lembrança, assim, o meu primeiro PlayStation eu ganhei de aniversário de 6 anos. Isso, 6 anos? Acho que foi. Eu acredito que foi em 2001, então. Em 2001 já tinha os PlayStation 2 da vida, né? Mas a gente sabe como é que é aqui no Brasil. A gente espera lançar uma geração pra comprar a anterior. E uma vizinha minha, que também era criança na época, né?
ela tinha, eu acredito que, é porque assim, minha memória é meio vaga nesse contexto, mas eu acredito que ela tinha o Spyro 1, eu joguei na casa dela, mas eu não tive o Spyro 1 no PlayStation, eu tive a partir do 2, o Riptos Rage. E, cara, eu apaixonei naquele jogo. E no Riptos Rage, o que impede você de avançar, na verdade, seriam os talismãs. Sim. Mas os talismãs você já pega no final de cada fase mesmo. Então, né, o avanço, a progressão no jogo era mais facilitada do que no 1, que você tinha que salvar os dragões e tudo mais. Eu acho que também a gente deu uma empacada no 1 por causa disso. Igual você disse aí, né, que deu uma empacada também. Foi, eu cheguei num determinado mundo lá e não consegui mais avançar no jogo. Aí eu meio que peguei ranço do jogo naquela época, coisa de criança, né? E aí Sim. nunca mais, não peguei interesse pra jogar nem o 2, nem o 3. E aí depois de velho, né, quando lançaram lá a trilogia remasterizada, eu falei, eu gostei tanto do que eles fizeram com o Crash. Falei, hoje eu já tô com a cabeça um pouco melhor pra entender esse tipo de jogo, né? Falei, vamos lá. Sim. E, porra, um dos meus jogos, assim, desses de mascote, assim, que saiu recentemente, é um dos meus favoritos. É uma pena que, diferente de Crash, a Activision não trabalhou tanto com Spyro. Eu pensei que com esse remaster eles iam lançar coisa nova, mas não saiu nada. A gente teve o Crash 4 It's About Time, né, que é o último lançamento, mas o Spyro mesmo, ele tá meio que num limbo ali. Apesar de que eu considero que esse trabalho de remaster da Activision foi muito bem feito. Foi. Tanto na questão visual quanto na trilha sonora, né, porque tem aquela trilha sonora aprimorada, que conforme você corre, conforme você para observar o ambiente, a música ela fica mais ambiente, se você tá parado, tem a adição de uma percussão quando você tá correndo, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Temos uma pequena tradição aqui no podcast que, assim, a galera que nos escuta é um bando de nerd, né? E eles querem estar aumentando o seu repertório. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias da cultura pop que você possa estar indicando pro pessoal? Pode ser jogos, pode ser filmes, pode ser livros, qualquer coisa. Certo. O último jogo que eu joguei, que eu zerei no caso, foi o Horizon Forbidden West, Boa. Que já não é retrô, mas no campo dos retrôs, eu estive jogando Resident Evil 2. Boa. No caso, o remaster. Mas, né, como é um remaster de um jogo antigo, acho que dá para considerar um meio do caminho aí entre o retrô remaster? e o que foi lançado pro PlayStation 4. O remake. Isso, remake. Porque eles trocaram alguma coisa, né? Falaram, não, é uma nova forma de contar a história. É totalmente diferente ali do original em muitos aspectos, né? Principalmente o 3, né? Mais diferente ainda. Mas deixa eu ver. E também eu tô agora numa vibe de colecionar os mangás Dragon Ball. Boa. Na infância tinha aquele esquema, não, Dragon Ball é tudo do demônio, não sei o quê. Eu falei, então, beleza, pois agora eu tô trabalhando, eu vou comprar todos. E aí estive lendo aqui, nossa, é muito divertido. Realmente, altas risadas aqui lendo esse mangá. É fácil de achar hoje em dia esses mangá pra comprar ou... Olha, eu vou dar a dica de ouro aqui, eu não sei exatamente a quantidade de estoque, mas se você procurar na Livrarias Curitiba, eles estão vendendo com preço de desconto, assim, praticamente todos os volumes. O único que vai dar um probleminha de achar é o volume 1, que eu comprei na Amazon e tive que comprar um pouquinho mais caro, porque realmente o volume 1 é difícil de achar. Mas o restante, na Livrarias Curitiba, tá tranquilo. Livrarias Curitiba me patrocina. Boa, olha aí a dica aí. O mangá de Dragon Ball foi a primeira vez que eu tive contato com mangá na minha infância. Né? E Dragon Ball é uma coisa muito peculiar, porque aqui no Brasil, né, ele começou sendo exibido no SBT. A primeira vez que alguma coisa de Dragon Ball chegou aqui no Brasil, que eu tenho conhecimento, foi no SBT. Só que naquele tempo eles não compraram todos os episódios. Né? Então chegava lá na parte do tal Pai Pai, voltava pro episódio 1. Começava a reprisar tudo. Fora que era um horário, o SBT tinha uns horários muito incertos também, né? Então, passava de sábado, no sábado animado, só que tinha sábado que não passava. E não tinha um horário certo para passar. Tinha que ligar lá o sábado animado e ficar esperando passar e torcer para passar. Uma loteria de desenho. Exatamente. E aí, tipo, acabou que o Dragon Ball, eles não compraram os restantes dos episódios, né? E aí, anos depois, a Band começou a exibir o Dragon Ball Z.
E a gente assistindo lá, tipo, a saga do Raditz, a gente não sabia quem era Piccolo, não sabia quem era Tenshinhan, não sabia quem era ninguém. Então meio que o Dragon Ball a gente teve, digamos que um spoiler do Z, porque o Z volta e meia contava tudo que acontecia lá no Dragon Ball clássico. E depois que a Globo exibiu a saga do Majin Buu, aí eles começaram a passar o Dragon Ball clássico. E aí foi quando passaram completo. A gente assistiu o Dragon Ball clássico meio que o inverso aqui, depois do Z. Pois é, não, ficou meio ao contrário, né? Ficou bem ao contrário, cara. Mas é isso, mano. Agora, uma coisa que eu quero saber é que você comentou aqui do que você ganhou seu PlayStation 1 quando você tinha 6 anos, né? Seria isso o seu início no mundo dos games? Olha, praticamente. Porque antes disso, eu costumava visitar uma locadora de games na cidade que eu nasci, mas com meu primo. Uhum. E meu primo que jogava. E na época lá tinha Super Nintendo, tinha PlayStation 1. Tanto que foi nessa locadora que eu tive o meu primeiro contato com o Mega Man também. Eu vi um pessoalzinho jogando o Mega Man X5. Eu olhei, rapaz, o cara tá jogando um desenho animado aqui. Que viagem que é essa daqui, né? Mas aí, em 2001, ganhei meu primeiro PlayStation. Foi o PS1, aquele já compacto, não Sei, FAT. o branquinho. Isso, esse daí mesmo. Aí já veio com memory card. Eu lembro até hoje. Meus pais juntaram dinheiro. Aí, como eu faço aniversário em dezembro, a gente foi numa outra cidade comprar, que tava mais barato. A cidade já tava toda enfeitada pro Natal, né? Essas épocas. Aí a gente foi lá, a gente comprou num camelô, inclusive. Aí, como aqui praticamente todo o PlayStation 1 era desbloqueado, a gente já saiu de lá com um monte de jogo também. Sim. Cheguei em casa e inclusive tem uma história com o Mega Man que não é tão muito feliz com esse meu primeiro videogame. Que eu tive uma cópia do Mega Man 8, só que ele travava na abertura, naquela abertura com a musiquinha, e eu não conseguia jogar. Aí meu pai viu que eu tava triste, né, com aquele jogo lá, ele pegou esse jogo, quebrou o CD, jogou fora. Falou, joga outra coisa aí. É melhor, né? Ele não tava funcionando? Sim. Mas dá para considerar assim que o meu primeiro contato real foi com esse PlayStation 1. E os jogos que eu mais joguei foram o Spyro 2, como eu tinha comentado, e vira e mexe chamavam os amigos pra gente jogar o Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Joguei muito também. A gente apanhava pra caramba do Cyber Akuma. Sim. Nossa, aquele bicho era porradeiro mesmo. Crash, né? O clássico tinha que ter um Crash. Tinha um que ele já era mais underground, não sei se você vai conhecer, que é o Star Wars Demolition, que a gente andava em naves. Era o Star Wars com naves e você atirava meio que um Battle Royale de carros, assim, de naves. Chegou a ver? Cara, não, de Star Wars, que eu joguei no PlayStation 1 naquela época, eu joguei o jogo do episódio 1. Mas esse aí eu não cheguei a ter contato com ele na época, não. Então, ele era isso, basicamente, um Battle Royale de naves espaciais. Então, quem estiver ouvindo, que quiser experimentar, só procurar Star Wars Battle Royale não, né? Star Wars Demolition. Vale a jogatina. Jogue com alguém, jogue de multiplayer, que nossa, é legal pra caramba. Tem como você customizar com umas armas, você vai pegando nas fases, tem itens que deixam invisíveis, tem armadilhas nas fases também. São coisas assim que a gente vê muito em jogos hoje em dia, mas que às vezes a gente não lembra que essas coisas já existiam muito tempo atrás e já eram divertidas, né, desde aquela época. Então, concluindo aqui a fala, foi uma época muito boa, assim, desse meu primeiro videogame. Ele estragou, infelizmente, né, um tempo depois, ficou guardado, aí o leitor já não pegava mais. Cheguei a comprar outro, mas infelizmente também estragou, só que eu pretendo comprar mais um ainda. E aí, esse vai ter que funcionar. Era um problema do PlayStation 1 na época, né? O hardware dele era muito sensível, né? Então, com o tempo você tinha que jogar ele de cabeça para baixo, né? Com certeza eu acho que você já passou por isso. Nossa, sim. O meu era aquele PlayStation 1 Fat ainda, né? E com o tempo eu também tinha que fazer isso. Aí eu lembro que depois eu levei no lugar que eles alinhavam a lente, porque a lente do PlayStation 1, ela saía do lugar. Ela ia. Nossa, bizarro. Parece que era como se ela fosse afundando. E tem um pouco a ver com o fato que a gente jogava muito jogo pirata. Porque o jogo original tinha uma proteção para que isso não acontecesse com a lente.
Só que eu fui saber disso muito tempo depois com a internet, na época a gente não tinha noção disso. E aí você levava no lugar, ele fazia tipo um alinhamento, só que com o tempo depois ele voltava a dar problema de novo, né? Era um hardware muito fraco. Melhorou muito depois na época do PlayStation 2, mas por muito tempo... o PlayStation 2 aguentou o jogo pirata até dizer chega, né? O PlayStation 2 foi o campeão de pirataria, viu, cara? Nossa... Aliás, essa questão da mídia original, você diz aqueles CDs com que a mídia era preta, assim? Isso. Era preta, né? Isso, que eu só tinha um, que era o disco de demo que vinha no PlayStation 1. Né? Sim. Que por sinal foi lá que eu vi Spyro pela primeira vez. Né? Foi? Foi, que ele vinha com uma demo do Spyro 1. E aí depois, legalzinho. Era só a primeira fase, né? O primeiro mundo com uma fase liberada ali. Aí eu falei, legalzinho esse jogo aqui. Eu lembro que eu vi vários jogos nessa demo e falei, quando fui comprar jogos, eu comprei muitos jogos que eu via nessa demo. E o Spyro foi um deles. Sim. Cara, o Spyro é maravilhoso, simplesmente. Eu quero rejogar de novo Spyro, qualquer momento. Porque eu joguei ele naquela época, né? Joguei 1, 2 e 3 em 100%. E depois por conta também da fila de jogos e também de outros afazeres, acabou que eu nunca mais voltei pra ele. Mas, porra, eu fiquei apaixonado com aquilo ali, cara. É uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com você, com o pessoal que tá ouvindo aí. Por favor. Que quando a gente, né? Eu vou falar aqui, me incluindo também. Às vezes a gente tá já nessa idade mais avançada, entre aspas, né? Porque vamos combinar, esses jogos aí já tem mais de 20 anos, são jogos antigos. Então, se a gente jogou, é porque nós somos mais velhos, geralmente somos mais velhos que os jogos. Com certeza. E uma experiência minha, mais ou menos recente, foi entre conflito, assim, a gente já tá, né, já precisa trabalhar, e aí não sabe como que joga, às vezes dá um desânimo de jogar, ou de enfrentar a experiência de jogar um título mais antigo, porque a gente está acostumado com tudo está otimizado hoje em dia, os controles estão otimizados, a experiência já está otimizada, tem o salvamento automático, você não se preocupa com salvamento manual, nada, nem aprender controles disso e daquilo. Posso compartilhar minha experiência com Metroid Prime 2. Boa. Já não é tão antigão assim, mas eu comprei um Nintendo Wii porque eu queria muito jogar a trilogia Prime. Falei, rapaz, eu vou comprar esse Nintendo Wii. Comprei tudo, aí tô jogando Metroid Prime, joguei o primeiro. Assim, dos Metroids eu acho que é o meu favorito também. Vocês me perdoem aí, o pessoal que prefere o Super Metroid, mas o primeiro Metroid Prime pra mim é sem defeitos. Esse ano lançou um remaster do Metroid Prime 1, né, pro Nintendo Switch, e eu tive acesso a ele na época, até pra fazer análise e tudo mais, e eu nunca tinha jogado esse segmento da série Prime, né, eu só tinha jogado os 2D. E aí, quando eu fui jogar, eu lembro que eu fui com certo receio. Eu falei, putz, mano, um jogo 3D em primeira pessoa, lá da época do GameCube. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem mesmo. Então, e aí, quando eu comecei a jogar, eu falei, mano, como esse jogo foi bem feito na época, porque hoje ele ainda é perfeito pra ser jogado. Sim, esse é um daqueles exemplos de que a jogabilidade não ficou datada, o jogo é muito bom. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você que jogou no PlayStation 1, né? Eu não sei se você pensa isso, né? Eu tive PlayStation 1 por muito tempo. Ali entre 99 até finalzinho de 2006, que foi quando eu peguei o PS2. Mas, assim, e eu joguei muita coisa no PlayStation 1. É um console que fez parte aí da minha vida e tudo mais. Só que, cara, hoje eu diria que uns 80% ou mais daquela biblioteca pra mim, hoje em dia, é injogável. Eu não consigo jogar muitos títulos daquela plataforma. Não sei como é que você vê isso aí. Tem que fazer um esforço mesmo, né? Só concluindo aquele raciocínio do Metroid Prime 2. Eu acabei o 1, na hora que eu comecei o 2, eu tava naquela, putz, acabei o 1, né? Vou tentar jogar esse aqui um pouco mais rápido. E, nossa, responsabilidade aqui, ali, não sei do que. Aí acabei não curtindo muito o game. Então, assim, só dar um conselho pro pessoal. Se você for jogar um jogo antigo, não tenha pressa. Vai jogando na maciota, vai aprendendo, entendeu? Joga no seu tempo. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do Horizon Forbidden West. Joguei, sei lá, acho que mais de 1 ano esse jogo. Até zerar, fazendo sidequest e tudo mais.
Se a gente tem paciência para um jogo novo, né? O God of War Ragnarok, um jogo gigantesco. Sim. É só ter um pouquinho de paciência também para se adaptar com os jogos antigos, que vai ser uma experiência agradável. Você poderia repetir a outra pergunta, por favor? Não, no caso que eu tinha lhe perguntado antes, eu concordo com o que você falou aí, eu acho que o ideal é jogarmos os jogos hoje, sem ter pressa de zerá-los, né, a menos que você tenha que fazer uma análise dele, né, você recebe às vezes o jogo da empresa, você precisa correr para fazer uma análise. Aí sim. Mas o ideal é sempre curtir aos poucos mesmo, mas o que eu tinha falado para ti, eu tinha comentado que eu particularmente acho que hoje a biblioteca do PS1, uns 80% ou mais, hoje eu não consigo jogar. Né? Mesmo jogos que no passado eu gostava muito, o clássico exemplo que eu dou aqui é o Siphon Filter, né? Que era um jogo que eu adorava e hoje em dia pra mim é injogável. Mas você sente isso também com muitos jogos, assim, jogos que você gostava e que hoje se você pegar pra jogar você simplesmente não consegue por causa de uma experiência com jogos mais atuais? Olha, eu diria que na maioria são aqueles jogos no tipo tanque, que a movimentação é meio tanque, que é o primórdio do 3D. Isso, Resident Evil, Dino Crisis. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de me adaptar com esse tipo de controle. Então, eu evito revisitar esse tipo de jogo, mas eu tenho plena convicção de que se eu colocar na cabeça assim, vou me adaptar e vou jogar, vai ser uma experiência legal, porque naquela época a gente já tinha mesmo, né, que se adaptar e jogar. Não era como se todo mundo já estava adaptado a jogar um Resident Evil naquela época, sendo que o jogo tinha acabado de ser lançado, né? A pessoa naquela época também tinha que aprender. É que hoje realmente, os jogos estão muito bem otimizados, até por toda essa história aí de adaptação, aprendizado da indústria, tornando os jogos mais fluidos, mais agradáveis de jogar. Aprenderam assim, né? Vou colocar aprenderam por causa dessa experiência. A ensinar o jogador de maneiras mais ágeis e eficazes para a pessoa já sair assim com um certo nível elevado de controles e tudo mais, para ter uma experiência mais balanceada dentro do jogo. Então, quem quiser um desafio, teria que mudar a própria dificuldade do jogo. Agora, dando um exemplo de um que talvez tenha uma jogabilidade relativamente datada, mas que seria uma boa ponte entre uma pessoa que só jogou jogos modernos e uma que quer jogar jogos antigos, talvez até esses jogos com movimentação tanque, que nem o Resident Evil, seria o Metal Gear Solid. Sim. Porque a movimentação dele não é exatamente tanque, apesar de ser meio isométrico, né? É sempre uma sala. Apesar disso, a movimentação de Solid Snake ela já é mais fluida. Né? Você não precisa ficar virando ele para ir para frente e tudo mais. Ele já anda mais certinho. Então, se você aí ainda não teve contato com os jogos antigos ou acha difícil aprender a movimentação do tipo tanque, começa com Metal Gear Solid, vai ser uma boa ponte. É que Metal Gear sempre foi tipo um jogo muito à frente do seu tempo, né? O Kojima, ele sempre, toda vida que ele lançava um novo jogo da série, era algo que, tipo, você não via em outros jogos com aquele nível de cuidado ou nível de qualidade. Tanto que até hoje, se você pegar os jogos do PlayStation 2, Metal Gear Solid 3 é considerado o melhor por muita gente até hoje, né? Nossa, é maravilhoso. E tá perto de ganhar aí um pacote de remaster aí que vai sair. A qualidade em si da coletânea não parece ser das melhores, mas é uma maneira de ter esses jogos acessíveis aí de uma maneira, digamos, legal, né? De uma maneira legalizada, né? Sem ter que apelar para emulador ou pirataria. Você tocou num assunto bem importante mesmo, porque boa parte da biblioteca dos jogos antigos você só vai ter em forma de software, assim, ROMs, né? ROMs, como a gente costuma falar. Você não vai achar uma cópia física ou até mesmo nas lojas dos videogames, né? A PlayStation tem aquela questão da PS Plus Deluxe, eu acho, que tem tudo, né? Aí tem uma biblioteca do PlayStation 1, uma biblioteca do 2 e do 3. Pouca coisa também, se for comparar com a biblioteca toda também. Com certeza, é pouca coisa. O Xbox, para quem tem a mídia antiga, né, tem a retrocompatibilidade, então já é um problema um pouco menor, só que eu não sei exatamente quanto tem de disponível para você adquirir na loja do Xbox. Tem bastante coisa. De jogos antigos. Então, assim, a Microsoft teve um cuidado maior nisso daí. Mas, às vezes, o que sobra para nós são os emuladores mesmo, né, para ter esse tipo de experiência. Tem umas coletâneas que volta e meia sai aí, o próprio Mega Man, né? Basicamente você tem hoje
a grande maioria dos jogos da série disponíveis em coletâneas, né? Sim, praticamente todos. E tem outros jogos que volta e meia sai uma coletânea, mesmo que muitas vezes o pessoal fala, mas é uma coletânea meia boca, uma coletânea, eu concordo que muita coletânea poderia ter um cuidadozinho maior. A Konami lançou uns pacotes de Castlevania, inclusive na data que a gente grava isso, né? Eu tenho jogado bastante os Castlevanias clássicos no PlayStation por meio daquela coletânea. É uma coletânea perfeita? Não é, nem de longe. Mas assim, eu acho que o papel dessas coletâneas, muitas vezes, não é tipo trazer um remake daqueles jogos, mas sim dar acesso, né? Tipo, para você não ter que recorrer a um emulador e poder jogar na sua plataforma de preferência, num videogame ou até mesmo no PC. Perfeitamente, é bem isso mesmo. O próprio Ninja Gaiden também, né? Que é uma coletânea bem ruinzinha tecnicamente, mas eram jogos que estavam presos, sei lá, no PlayStation 3, Xbox 360, né? E hoje estão aí disponíveis para todas as plataformas. Inclusive, essa questão da coletânea do Mega Man traz uma questão interessante. Por exemplo, Mega Man, vamos falar da série X agora. Mega Man X. Qual foi o último título? Mega Man X8. Sim. Se não falha a memória, lançado em 2005. De 2005 para cá, já são o quê? 18 anos? 18 anos, sem um jogo. Como que a gente apresenta uma franquia que tem 8 jogos principais, que o último jogo foi lançado há 18 anos, para um pessoal de agora? E quando você lança uma coletânea, você vai estar apelando mais para a nostalgia de quem jogou do que para um público novo. Então, assim, realmente chega a ser um desafio para as empresas, nesse caso a Capcom, porque se você pensar qual seria o outro caminho, fazer remakes, como fizeram do Resident Evil, ou então você vai fazer um reboot, tentaram fazer um reboot com o Maverick Hunter X, mas aí flopou, né? Foi feito para o PSP, não deu muito certo. Decisão de Jerico também que os caras tomaram. Sem condições aquilo lá. E o jogo é maravilhoso. Toda a interpretação dos atores, é tudo muito bom naquele jogo. Eu falei isso com o Bru quando ele veio aqui. Eu acho que hoje a melhor maneira que a Capcom poderia ter assim para trazer a série X de volta seria, primeiro, anunciasse um pacote que ia conter o Mega Man Maverick Hunter X, né, remasterizado para as plataformas atuais, e ela anunciasse que nos moldes do Maverick Hunter X ia ter também o remake do 2, do X2 e do X3. Eu acho que seria a melhor maneira para Mega Man X voltar atualmente. Seria uma ótima forma mesmo. Porque, assim, quem já jogou vai pela nostalgia e quem nunca jogou tem a oportunidade de ter o primeiro contato desde o começo da série. Exatamente. Porque diferente da série clássica, a série clássica teve Mega Man 10, Mega Man 11, né? Em 2018. Continuaram. E muito disso é importante também destacar. O Mega Man 11 aconteceu por causa do sucesso de venda das coletâneas, do Legacy Collection 1 e do Legacy Collection 2. E Mega Man 11 era mais fácil de ser feito, porque a história da série clássica ela é mais simples. Com certeza. Muito mais simples. Agora a história da série X, aí o negócio fica um pouco complicado. Sem um reboot ou algo do tipo, fica um pouco complicado de continuar mesmo. Já na época que eles continuaram, já era difícil continuar, imagina agora. Sim, mano. Tipo, a série Mega Man como um todo, volta e meia a gente tem essa discussão. Como é que ela poderia voltar nos dias de hoje? Porque será que o formato dela para hoje estaria dentro dos padrões, tipo de um jogo AAA, como eu costumo se dizer hoje em dia, como já foi naqueles tempos. Só que hoje em dia esse formato de jogo tá muito parecido com um jogo indie, né? Um jogo independente. Então, qual que seria a melhor maneira de Mega Man voltar? Seria no estilo clássico, para agradar os fãs que até hoje tentam manter essa franquia viva, seja por nostalgia, ou seja produzindo conteúdo para ela? Ou você teria que criar algo completamente novo para trazer um novo público e, com isso, correr o risco, talvez, de desagradar uma base antiga de fãs? Então, eu acredito que há espaço para todos os tipos de jogabilidade, né? Vamos dizer assim. Vamos colocar um exemplo do Hollow Knight. Sim. Hollow Knight é um platformer 2D, bebeu muito da fonte de Castlevania, Metroid. É um ótimo jogo, teve grande espaço. A gente tem... Nossa, esqueci o Undertale. Undertale é um jogo com pixel art. Aí a gente já está falando... Realmente, nós estamos falando de 2 indies.
Mas nós estamos falando de dois indies que fizeram muito sucesso. Então, eu acredito que há espaço para jogos plataformer, 2D, e acredito que, apesar não. A gente tem aquela infame experiência do Mega Man X7. Eu acredito que foi um experimento para deixar, assim, somar A mais B, provando que Mega Man em 3D não é uma coisa tão fácil de se fazer. Sim. Acredito que teve muita discussão e muita coisa assim para transformar o Metroid de 2D para 3D no Prime. E o pessoal realmente fez um trabalho primoroso ali. Uhum. Só que Mega Man, eles já tinham feito isso antes com Legends. No PlayStation 1. Com Legends fizeram mesmo. E, bom, eu joguei o Legends e eu achei legal. E tudo. Apesar de não ter a melhor jogabilidade de todos os tempos. É outro jogo. Não dá acredito, é outro. Não lembra tanto Mega Man assim. Ele é um jogo tipo. Ele lembra mais The Legend of Zelda do que Mega Man. Sim. Você explora cavernas, né, dungeons, você coleta itens e tudo mais. Você não pega poderes dos chefes, você vai aumentando, como num estilo meio RPG e tudo mais. Então realmente era outra proposta, como o Battle Network é outra proposta, o Star Force é outra parecida com o Battle Network. Mas no meu entendimento, o Mega Man X ele seria muito bem-vindo do mesmo jeito que fizeram o Mega Man 11, continuando ele no 2D, porque acredito que sim, há espaço para jogos 2D. As vendas do Mega Man 11 mostraram isso, teve vários milhões de cópias vendidas, então... Porque também se não fica muito saturado de tudo parecido, tudo mundo aberto. Todos os jogos são mundo aberto, todos os jogos têm centenas e milhares de sidequests. Né? Então, eu acredito nisso. Longe de pedir um Mega Man mundo aberto também, né? Mas, às vezes eu penso, sei lá, eles já tentaram fazer isso com o ZX. E que na época não ficou muito bom. Mas eu ainda acho que um Metroidvania de Mega Man seria um caminho interessante. Eu sei que é meio meme falar do Corrupted. Só que a ideia do Corrupted, ela sempre me chamou a atenção por conta disso. Porque eu sempre quis um Mega Man Metroidvania, só que um Metroidvania bem feito. Não aquele que foi feito no ZX. O ZX Advanced, ele tem uma implementação do Metroidvania um pouco melhor, principalmente por causa do mapa. Sem um mapa no 1, tipo assim, você vai jogando, explorando, é muito fácil para se perder. Isso é uma característica de Metroidvania, né? Quem nunca se perdeu no Metroid não jogou Metroid, essa é a verdade. Exato. Então, realmente, fica o desafio de você conseguir implementar novidades em jogos que já têm uma estrutura muito bem estabelecida. Mega Man tem uma estrutura assim, 8 chefes, você pega o poder do chefe, você usa o poder de um para atacar o outro, e aí você escolhe qual fase você quer ir primeiro. Implementar coisas novas em um jogo que ele já é tão assim, bem estabelecido, que inclusive lançou esse tipo de tendência, é um pouquinho complicado. Talvez um exemplo que a gente possa usar aqui seria o Shovel Knight. Você já chegou a jogar? Muito bom. O Shovel Knight é um jogo excelente. Ele tem um pouco de cada coisa. Ele tem um pouco de Super Mario 3, com aquele mapa que você vai escolhendo as fases. Ele tem um pouco de Mega Man, porque cada chefe ele tem uma personalidade, uma aparência muito diferente. Aí, vamos supor, ramifica, né? Assim, você passa a primeira fase, ramifica em 3, você pode escolher entre 3. Esse é um atributo que remete a Mega Man. E por aí vai. Então, para implementar tem que ser muito bem pensado, porque se vai meio vamos ver o que vai acontecer, que nem eu acredito que aconteceu no primeiro Mega Man ZX, né, numa transição entre a Saga Zero, que já estavam nessa transição, é o meio termo entre o ZX e a Saga X. Aí no ZX eles tentaram fazer um negócio, foi meio, não vamos ver o que vai acontecer, ficou um jogo muito bom, é divertido jogar assim, só que esse problema do mapa é uma coisa que realmente deixou a desejar nesse game. Exatamente, e até a própria série X, eles já tentaram implementar coisas novas nela e que com o tempo se provaram problemáticas. Se você pensar, a partir do X5, eles implementaram certas coisas, tipo aquelas equipes que você vai desbloqueando com o tempo, né? Aquele RNG do jogo, agora você tem uma base e você precisa coletar partes para destruir aquela base que pode ou não ser destruída e vai mudar o rumo da história.
Cara, isso Sim. com o tempo, hoje, jogando Mega Man X hoje, eu vejo que isso deixa o jogo menos divertido, pelo menos pra mim. No X6 eles tentaram a mesma coisa também, ficou um caos. Eu acho o X6 um jogo bem problemático, né? Mas eu vejo que Sim. muitos problemas já começaram no X5. Até o X4 eu acho a Uhum. série bem redondinha, mas do X5 pra frente começam os problemas pra mim. Sim. A questão das partes eu achei um implemento interessante, assim, de colocar. Eles melhoraram no X6 a questão, pelo menos a questão das partes, porque você tem a possibilidade de pegar todas e no X5 você não tem essa possibilidade, mas comparando com o Super Metroid, por exemplo, que você faz uma progressão orgânica dentro do jogo, você fica mais forte dentro do jogo, você vai entrando em áreas novas, vai encontrando novas armas, vai melhorando sua armadura, isso fica de uma maneira muito fluida. Quando você vê, você tá no final, você já tá OP pra caramba, já, né, já tá destruindo tudo, dando cambalhota no ar, é um negócio de louco. Talvez se eles tivessem pensado em algo nessa maneira, para o X5, para o X6, teria ficado um pouco mais divertido. Só que tem, pelo menos para mim, eu acredito que algumas partes que você pode equipar deixam o jogo um pouco melhor. No caso do X6, Não, sim, é um com jogo certeza. problemático. É um jogo problemático, mas as partes que te fazem ficar mais rápido, pular mais alto, fazer essas coisas do tipo, elas meio que dão uma remediada no jogo, ter um level design problemático e tudo mais. Então, se o jogo já fosse bem feito nesse quesito, e as partes tivessem assim, um pouco mais de e fugiu a palavra, mas se elas interferissem um pouco mais na mobilidade, como o Speedster, que deixa mais rápido, o Dasher, que deixa o Dash mais rápido, Jumper, esse tipo de coisa, tivesse mais opções de mobilidade para você combinar, teria ficado bem interessante. O X8, que tem a loja, que você vai comprando as coisas, não sei o quê, pelo menos a parte dos tanques eu acho que não devia estar na loja, que teria que ser que nem os outros que você explorava, porque isso corta uma boa parcela da exploração das fases. Sim. Você vai explorar as fases para pegar armadura. E pegar aqueles metais raros. Isso, os metais raros e tal. Aí você tem que gastar uma nota, você tem que ficar farmando metais para conseguir comprar as coisas na loja. Então, assim, eles têm muitas ideias boas disponíveis que talvez não foram implementadas da melhor maneira, mas se eles conseguirem tirar o melhor disso, seja para fazer um reboot, para fazer um remaster, ou simplesmente para fazer uma sequência, e implementarem isso de uma forma boa, eu acredito que tem muitas ideias, que existem muitas ideias boas nesse decorrer que podem ser reaproveitadas. É só o pessoal ter um pouquinho de criatividade para fazer isso aí. Uma coisa que me deixa um pouco triste, me deixa triste e feliz ao mesmo tempo, né? É que saiu recentemente a coletânea do Battle Network, né? E foi uma coletânea aparentemente a mais bem sucedida das coletâneas de Mega Man que saíram até então. Porque Battle Network é muito famoso lá fora. É uma franquia que o pessoal gosta muito. Particularmente eu não curto muito esse segmento da franquia. Nunca Somos dois. nunca me chamou muita atenção. Eu lembro que na época passava até o anime na Globo, na TV Globinho. Eu tentei assistir, mas também não curti muito. Achei, sei lá, meio. Gostei ali dos primeiros episódios, mas depois ficou meio sem graça, né? Mas eu sei do sucesso. Eu entendo que na época foi tipo a resposta da Capcom a Pokémon, né? E deu muito certo pra ela. E a coletânea vendeu bastante. E isso me faz pensar, putz, agora eles mal olham pra Mega Man hoje em dia. Porque eu acho que eles estão perdendo time depois de Mega Man 11. Pra poder lançar alguma coisa nova. Tá demorando demais pra sair algo novo. E aí agora com isso, eu fico pensando, putz, se agora o pouco esforço que eles fazem pra Mega Man agora ser voltado para a Battle Network. Eu fico feliz para os fãs de Battle Network, mas eu, como fã pessoal mesmo, assim, que quer mesmo um jogo aos moldes clássicos da série, fico um pouco decepcionado. Pois é. Bom, Battle Network é que assim, a gente tem que considerar que as pessoas têm gostos, né? Então, quem gosta de RPG de turno, RPG daquele estilo do Mega Man Battle Network, aí a pessoa tá nadando de braçada hoje em dia, né? Infelizmente para nós que curtimos mais os plataformas 2D e wall jump, aí já fica um pouco mais complicado mesmo. Eu curto RPG, mas assim, tipo, quando fala em Mega Man, não é um RPG que eu quero jogar um jogo do Mega Man, sabe?
Inclusive, dificilmente você falar Mega Man pra alguém, a primeira coisa que vai vir vai ser o Battle Network, né? Mesmo os fãs mais ávidos, assim, vai lembrar do Mega Man X, provavelmente, ou do Mega Man 7, que fez muito sucesso aqui no Brasil, né? Exatamente, cara. É tipo, vai lembrar aquele jogo plataforma, vai lembrar normalmente de dificuldade, né? Porque os jogos de Mega Man também são Sim, marcados pela sua dificuldade, principalmente os da série clássica. com certeza. A série clássica eu, por sinal, eu fui jogar ela inteira muitos anos depois também, né? Porque eu comecei com a franquia no X1 do Super Nintendo. Né? A série clássica eu fui jogar muito tempo depois. Lá no PlayStation 1 tinha o Mega Man 8. Diferente de você, eu consegui jogar o jogo na época. E depois a Capcom ela relançou os jogos do Nintendinho no PlayStation. Né? Foi. Não é de hoje que ela faz relançamento de Mega Man. E aí eu tive acesso a alguns Mega Man da série clássica na época. Na época eu não tinha noção de que era um relançamento, então eu ficava, por que esse design desses personagens aqui? Por que o Mega Man tá pequenininho? Isso é, mas depois eu fui entender que era um jogo de Nintendinho. Na época eu pensei, foi uma decisão de design deles, eles preferiram fazer dessa forma. E aí depois que burro que eu fui. Por que seria uma decisão de design? Aí anos depois eles lançam Mega Man 9, um design por pura escolha de fazer um design 8 bits. Exatamente. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Como foi que surgiu a ideia de você criar o seu canal, o Jogando Saudades? O Jogando a Saudade, ele veio por uma questão de que na nossa época os jogos eram praticamente em inglês e japonês. Uhum. Então, eu acredito que todo mundo que tá aqui, ou a grande parcela, jogou Bomberman em japonês. Pelo menos o Super Bomberman 5. Só tinha esses trecos em japonês ou em inglês. Sim. E um dia, na verdade foi o seguinte a história. Eu comprei a coletânea Metal Gear Solid Legacy pro PlayStation 3 e, nossa, eu apaixonei no primeiro. Aí fui jogar o segundo, terceiro, tal. Falei, cara, eu preciso entender a história disso aqui mais a fundo, porque o Kojima ele faz umas coisas muito cabulosas por aqui. Sim. Eu preciso entender mais detalhes. Fui procurar no YouTube história Metal Gear Solid. Aí eu me deparei com o canal do Vini, o Games Rules. Já veio aqui. O Vini, já veio, né? Já. Cara, o Vini é gente fina pra caramba. Já conversei com ele um pouquinho também. Muito legal ele. E aí eu vi lá, falei, caramba, o cara fez a história do Metal Gear Solid. Será que tem do Mega Man? Aí fui procurar Mega Man. Falei, pô, velho, não tem ninguém aqui. Falei, então eu vou fazer, então. Já que ninguém fez, eu vou fazer. Aí comecei, isso foi em 2016, agosto de 2016. Eu tava no meu segundo ano de faculdade, tava fazendo agronomia. E falei, vou fazer esse negócio. Aí fiz o primeiro vídeo de Mega Man X4, o pessoal começou a aparecer e tal. Falei, vou continuar isso aqui. Aí fiz o X4, do X5, do X6. Chegou num ponto que eu falei, acho que esses vídeos aqui não estão muito bons, não. Aí fui recomeçar. Aí recomecei com o Maverick Hunter X. Depois que acabei o Maverick Hunter X, falei, tá, agora que eu já estou um pouquinho melhor na edição de vídeo aqui, vamos fazer na sequência das séries que foram lançadas. E aí a gente fez. Aí, no caso, eu fiz, né? A Clássica X, a Zero e comecei a ZX. E foi assim, comecei justamente porque não achava conteúdo contando a história dos jogos em português no YouTube, e porque na época mesmo a gente não tinha muito acesso a isso. A gente só jogava pela jogabilidade mesmo. Às vezes a gente nem pensava que tinha uma história por trás, né? Uhum. Cara, uma coisa que eu sempre comento com o pessoal é que a história de Mega Man, ela tá lá e ao mesmo tempo ela não tá. Porque muito dela, ela encontra-se às vezes no manual do jogo, às vezes ali com uma explicação na introdução, e depois disso você não tem muitos diálogos. Acho que a partir lá do PlayStation 1 com o 4 a gente começou a ter uma coisa um pouco mais trabalhada por conta das cutscenes em formato anime, né, que o 4 tinha, são bonitas até os dias de hoje, né? E os diálogos, os personagens conversando nas caixinhas de texto e tudo mais. Mas era muito complicado você tentar ver isso, sei lá, no Nintendinho ou até mesmo no Super Nintendo. E uma coisa eu lembro quando eu conheci o seu canal, foi lá por essa época de 2018, pelo que você falou, você começou em 2016, então você já estava inativo uns 2 anos no YouTube, né?
E nessa época você já estava fazendo as histórias do Mega Man X1, do X2 e aí vai, já tinha feito da série clássica também. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, por mais que eu gostasse da história do Mega Man X, do Mega Man de um modo geral, eu notei um nível de profundidade nos seus vídeos que eu nunca tinha percebido antes. Acompanhando a história, sabe? Tipo, eu nunca tinha percebido, às vezes, sei lá, tipo, quanto era difícil para aquele personagem, pro Mega Man, ou para o Zero, lutar contra um Merrick que no passado foi um amigo dele. Né? Então, eu queria saber um pouco disso. Onde você resgatou isso de algum lugar? Ou isso foi um toque artístico que você deu ao seu vídeo? Então, tem um pouco de cada. Porque, assim, como você disse, a gente começou a ter alguma noção de história na série X, por exemplo, a partir do X4. Então a gente já tinha pelo menos 3 jogos lançados com histórias individuais que meio que ficou esparso ali, a gente sem saber. Então a gente pega o bonde andando, fica meio complicado. E para achar esse tipo de informação, você tem que lançar mão de entrevistas, manuais de instrução, livros oficiais, como o Complete Works. Então, você tem que ficar coletando coisa aqui, ali e tal. Você tem que fazer um farm de informações. Até booklets, ou livretos, né? Livretos de trilha sonora. Por exemplo, lançaram a trilha sonora do X ao X6. Alguma descrição de uma das faixas, de uma, sei lá, da fase do tio Penguin. O cara coloca lá uma informação crucial sobre o chefe. Então, fica muito difícil de você conseguir juntar isso para entender a história do X até o X3. No X4 já é mais tranquilo, a gente consegue ver o que está acontecendo ali. Sim. Agora, da minha parte, da minha contribuição na história, realmente foi organizar essas informações. Eu tive um processo de pesquisa, assim, trabalhoso pra caramba para fazer aquela série. Eu consegui coletar todas as informações que eu pude, na época, pelo menos, do Mega Man X. Vou dar o exemplo do vídeo do Mega Man X, que é um vídeo que tenho bastante carinho por ele. Coletei várias informações, várias fontes, procurei vários manuais, entrevistas, um monte de lugar, tive que traduzir algumas coisas do japonês, e aí eu pensei, eu tô com esse monte de informação aqui, como é que eu vou organizar isso? Sendo que a parte de gameplay ela é essencial em Mega Man X. Então, o que eu fiz? Eu procurei juntar tanto uma lógica de gameplay com a lógica da história. Então, se você perceber no vídeo, a ordem dos chefes que eu contei a história é a ordem que qualquer um faria de jogo. Por exemplo, começando no tio Penguin, você sai dali, pula pro Spark Mandrill. Eu só fiz essa alteração porque tem a interação entre a nave do Storm Eagle com a fase do Spark Mandrill. Eu normalmente mato o tio Penguin e vou pro Storm Eagle, então, porque eu mato ele no Buster com o Dash já. Sim, e aí eu acredito que tem, realmente, às vezes pode falhar a memória aqui, mas eu acho que foi essa sequência que eu usei no vídeo lá, por causa da interação que tem entre as fases. Da nave. Da nave caindo lá e desligando energia e tudo mais. Então, o que eu fiz ali foi pegar as informações, eu evitei ao máximo contribuir da minha cabeça ali, eu peguei as informações, organizei em um roteiro que tinha lógica, que fazia uma lógica temporal e segui uma linha que era fácil de entender o que estava acontecendo. E aí eu peguei as informações que estavam muito técnicas. Não, o tio Penguin, ele é assim, 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 assado. Aí eu transformei essas informações em um contexto. Então eu criei um contexto a partir dessas informações, sem colocar ideias da minha cabeça, para ficar meio que uma narrativa, não um jornal, né? Realmente foi só uma alteração no modo de redação. Então, em vez de ser uma coisa bem informativa, simplesmente transformei aquilo lá numa história. Eu usei esse recurso em todas as outras e ficou bem mais evidente na série Zero, que ficou naquela forma de documentário, entre aspas. E a série Zero foi... Nossa, tinha muita informação. Muita. Eles têm, inclusive, os álbuns da trilha sonora, tem faixas que são só diálogo. Então, é complicado eles terem lançado no Game Boy, porque não cabia diálogo lá, assim, falado.
E aí tinha interpretação. Se você quiser saber como era a voz do Zero, como era a voz da Ciel, do Arpuia, de qualquer pessoa lá que tinha, qualquer personagem, você tem que recorrer a um CD que, sei lá, não foi nem lançado aqui no Brasil. Vai saber se foi lançado nos Estados Unidos, porque eu só achei ele em japonês. Então, assim, era uma certa complicação, mas, nossa, foi uma época, assim, que eu me diverti demais fazendo essas pesquisas. E uma das melhores coisas também foi contribuir, compartilhar isso com a comunidade que também não teve acesso a esse tipo de informação. Foi uma troca de experiência. E o pessoal, nossa, eu jogava o jogo, nunca que eu ia fazer ideia que o negócio era desse jeito, que tinha essa história. E, nossa, foi bem, bem legal de fazer tudo isso aí. Então, minha única contribuição mesmo nas informações foi transformar de um negócio puramente informativo para uma história. Ficou bem legal, cara. Eu acho que tipo, foi o grande chamativo dos seus vídeos. Eu acho que o que mais atraía a atenção do público era isso, né? Ver uma certa emoção em determinados personagens, em determinados acontecimentos ali, né? Sim. Não ficou aquela coisa mais tipo estrutural. Acho que muitos, quem acompanhava a série mais assiduamente, sabia o que ia acontecer. Sim. Mas não via com aquele olhar que você deu. Pois é. É assim, desde pequeno eu gosto de ler histórias, né? Eu gosto de ler e entender. Tanto que o God of War... na verdade, falar do God of War 2018, por exemplo. Apesar de ser muito divertido de gameplay, o que mais me chamou a atenção mesmo foi a história. E as histórias, elas conectam as pessoas, né? Às vezes ela se identifica, sei lá, alguém se identificou com a história de algum Maverick, ou até do Mega Man X, ou do Zero. Então eu acho que um grande ponto a favor dos videogames é que é o mesmo ponto a favor que eu teria de um livro de ficção, por exemplo, que a pessoa, ela, em algum nível, ela vai ter alguma identificação com aquela história, ela vai criar alguma conexão com o personagem. Quando você cria uma conexão com o personagem, é outra experiência de jogo. Você sabe o que aquele personagem passou, você sabe se o que ele está passando ali é feliz ou se é triste. Então, assim, tem um contexto naquela experiência de jogo, que é uma experiência muito mais imersiva, você está controlando o personagem, muito mais imersiva do que um cinema, por exemplo. É uma adição que não dá para negligenciar, né? Sim. Então, eu procurei fazer esse tipo de transporte de coisa informativa para a narração, para criar essa identificação e trazer para a pessoa que está assistindo um novo olhar na hora que ela fosse jogar, para que, ainda que fosse o mesmo jogo, fosse um jogo diferente, que ela tivesse uma identificação com a história e com os personagens também. E ficou muito bem feito. Acho que você foi bem assertivo nesse ponto. Muito obrigado. E tamo junto aí. O Mega Man Zero, ele é provavelmente o Mega Man, assim, até então, que mais teve diálogo, né? E é o único, todas as sub-franquias, que também teve sua história, com início, meio e fim. Pois é. As outras ainda estão em aberto até hoje. A Capcom adora fazer isso, deixar histórias em aberto. E nem sabe se algum dia vai ter conclusão também. Pois é. O que você acha muito se discute a respeito do que aconteceu entre a série clássica e a série X, né? E com o tempo surgiu aquela teoria na internet, muito por conta de um jogo de fliperama, de que foi o Zero que matou aquela galera toda. O que você pensa a respeito disso? Você acredita que foi isso que aconteceu? Você tem outro ponto de vista? Conta um pouquinho aí pra nós. Certo. O Inafune mesmo, ele já desmentiu a teoria do cataclismo, né? Que ela ficou conhecida, famosa com esse nome, cataclisma. Então já desmentiu, falou que o Zero não fez nada com aquilo lá, com o pessoal, com aquilo lá, coitados dos personagens. Não fez nada com eles. Tem uma resposta que está presente no Mega Man Official Complete Works, dizendo que os personagens simplesmente ficaram obsoletos. Então, como um celular antigo, você pega um celular mais novo e o antigo ele fica para trás, acaba sendo descartado. Sim. É uma resposta, eu duro que é uma resposta de pessoas que estão lá de dentro da Capcom, então não dá pra gente simplesmente ignorar, apesar de ser uma resposta meio chata de engolir. Mas eu acho que faz sentido. Cara, eu mencionei isso com o Will quando ele veio aqui. Mas eu não sabia que tinha uma oficialização dessa informação. Sim, a informação é oficial se elas não são dos ilustradores, elas são dos desenvolvedores, mas é uma chance muito maior de ser uma informação dada pelos ilustradores da saga clássica, da saga X, e eles falaram isso daí.
Então, por mais que a gente não tenha uma coisa oficial dentro dos jogos, a gente tem uma pista aqui e ali, eles costumam deixar em aberto, né? Você mesmo disse, tem, sei lá, praticamente todas as séries, exceto a Zero, que estão em aberto. Acho que a Battle Network, eu não sei se ela está em aberto também, mas a Star Force está em aberto, que eu me lembro. Legends, Série X, Série Clássica, tá tudo em aberto. Mas eles deixam uma pista aqui ou ali, eles acabam comentando uma coisa ou outra. Então, a gente junta todas essas peças. Vamos tentar fazer uma linha aqui rapidinho. No Mega Man 8, a gente tem a energia maligna. Pula para a Saga X. O que a gente tem? Um vírus. Antes de ter o Sigma vírus, a gente já tinha um vírus que infectava os robôs, os Mavericks. Os Reploids, transformava eles em Mavericks. Então, de onde que saiu esse vírus? Tem informações de que emanava, na verdade essa informação ela é era do site da coletânea do Mega Man Zero, que saiu para o Nintendo DS, se eu não estou enganado, mas ela saiu num site, mas o pessoal mandou apagar, assim, coisa de dias depois mandou apagar, falou que não era era informação sensível, não era para o público saber e tal. Meu Deus! Mas aí falaram que estava emanando da cápsula do Zero. E esse vírus emanava da cápsula do Zero antes dele ser descoberto pelo Sigma, né? Que a gente vê aquela surra que ele dá no Sigma, no X4. Sim. Então a gente tem algumas informações que elas estão relativamente conectadas entre as sagas. Tem a questão do Dr. Wily. Ele está presente na Saga X como uma inteligência artificial. A gente sabe que o Dr. Light está. Mas aí tem o Serges do Mega Man X2, a gente tem o Isaac do Mega Man X6, eles têm informações muito privilegiadas do Zero. Então, acaba que a gente tem que ficar pescando informações aqui, ali e tal. Então, como o Cataclisma já foi desmentido pelo Inafune, e a gente tem algumas informações picadas, a gente pode ter uma pequena noção do que aconteceu, que foi os robôs antigos, eles acabaram ficando obsoletos, o Dr. Light fez algum tipo de upload da mente dele ou transformou, ou treinou, né? Como a gente tem o ChatGPT. O ChatGPT é treinado. Ele pode ter treinado uma inteligência artificial, já que ele fez a inteligência artificial do X, que é avançado pra caramba. Ele poderia ter feito uma que simulasse a inteligência, a personalidade dele. Acredito que sem problema nenhum. O Dr. Wily, aí já é uma questão realmente. O Dr. Wily a gente não tem. Ele tem zero pista do que aconteceu. Exceto. Tem algumas coisas. Exceto uma informação assim, chave que às vezes a gente deixa passar, que é o diálogo final do Sigma com o Zero no Mega Man X5, que ele diz que no cyberespaço ele conversou com um velho que sabia muito do Zero. Então a gente tem uma prova aqui praticamente irrefutável de que o Dr. Wily está presente na saga X. Na versão japonesa de Mega Man X2, aquele líder dos X-Hunters lá, o Surges. O Surges. Quando você derrota ele lá no final do jogo, ele fala assim: nossa, eu perdi novamente para uma lembrança do Light. Do Dr. Light. Isso. Que muita gente teoriza, né? De que ele é, na verdade, o Dr. Wily, só que num formato de ciborgue, né? Isso. Então, tá robotizadão lá. Tá robotizado. E ele aparece justamente ele numa nave, no mesmo estilo que é o Dr. Wily aparece na série clássica. Sim. O Bru falou bastante disso, né? Ele tem um vídeo no canal dele sobre essas teorias, tanto do Dr. Light como do Dr. Wily. E, cara, pra mim faz sentido. Eu acho que essa pista que dá no X2, eu acho que ela é bem convincente, na minha opinião. Assim, eu não vejo como não ser ele. Sim. Né? E depois ele aparece também no X6, que tem o Surges lá, que é o Isaac, na verdade, né? Que aparentemente parece ser o Dr. Wily também. Ele fica mó felizão quando vê o Zero derrotando lá o High Max. Pois é, né? Completamente contrassenso, né? Ele ter ficado feliz com aquela parte, né? Ele ficou feliz porque o que faz a gente pensar, ele tá feliz porque é a criação dele justamente superando um robô daquela geração. Praticamente então, assim, indestrutível. Exato. Então, assim, a gente tem essas dicas, né, cara? Eu penso que provavelmente isso aí não é simplesmente uma teoria. Eu acho que é o jogo dando dicas mesmo de que o Dr. Wily tá lá.
E é coisas que talvez a gente nunca vai saber, porque a gente não sabe qual que é o futuro da série. Se vai ter jogos para explicar isso, se a série vai ser rebootada, se a série... Enfim, coisas que infelizmente ficam em aberto. E muitas informações, como você mesmo falou, né? Por que os caras vão me colocar informações importantes no jogo numa mídia alternativa, cara? Sim. É um negócio que não me entra na cabeça. É complicado. Apesar que é uma coisa interessante, não a questão das informações estarem em outras mídias, mas essa questão de dar dicas da história, eles, claro, eu acho um contra, um fator contra essa decisão de deixar em aberto, você nunca ter uma resposta para nada. Mas Exato. Você ter dicas de como tá sendo as coisas e tudo mais, para, sei lá, fechar em um último jogo, conectar todas aquelas informações que você sozinho já estava suspeitando, mas aí, tipo, sei lá, um plot twist, assim, seria muito legal se eles conseguissem fazer alguma coisa desse tipo. É uma das coisas que enriquece Mega Man, né? Você pode ver que a comunidade ela é extremamente unida por causa de teorias. Então, realmente um aglutinador da comunidade, né? Se a gente puder falar dessa forma. Assim, é como a questão das partes, a questão de tantas outras coisas implementadas. Mega Man é uma franquia excelente, com várias ideias excelentes, que elas só precisavam ser aplicadas de uma forma um pouquinho melhor para ficar perfeito, 100%. Eu até comentei isso quando o Julinho veio aqui, né? O Julinho Rockman. Um abraço pra ele se ele estiver escutando aí. Salve, Julinho. Eu lembro que a gente comentou isso, ele fala a mesma coisa que eu sempre reclamei também, né? Porque, você até citou aí, por que um jogo tão importante como o Mega Man Zero foi sair para um console como o Game Boy Advance, que tudo bem, era um console portátil muito vendido na época, a gente entende que a Capcom tem uma parceria com a Nintendo, que ela queria aproveitar uma fatia daquele mercado, foi um jogo bem sucedido, mas, cara, aquilo ali era para ter saído do PS1. Sim. Também que era o console popular da época. O Maverick Hunter X, o PSP principalmente, que era um console extremamente pirateado na época, que tinha um projeto para tipo remake de X2 e X3 na época. O plano deles era esse, eles desistiram porque o Maverick Hunter não vendeu bem. E não vendeu bem justamente por causa dessa limitação da plataforma. Cara, é umas decisões que você fala assim, putz, mano, os caras não tiveram, tipo, não teve ninguém ali, uma equipe estratégica pra chegar e falar, mano, isso aqui não é boa ideia, isso aqui não vai dar certo. Olha o mercado como ele tá, olha como essas plataformas estão. Tipo, era uma questão mais estratégia de mercado do que culpa do jogo em si, sabe? Justamente. O que foi realmente um grande golpe contra a franquia foram essas decisões mercadológicas. Se a gente pensar em Super Mario teve vários jogos que foram lançados em diversos consoles, inclusive os portáteis. Só que os jogos que foram lançados nos portáteis, a maioria era spin-off. Então, para a pessoa poder ter um contato, daí ela migra para o console principal, que aí tem o jogo topzera, aquele jogo que é maravilhoso. Só que o pessoal realmente teve essa decisão, não, vamos colocar o jogo principal no portátil, sendo que o portátil não era para isso, né? Não era voltado para isso, ele era voltado para jogos mais rápidos, jogos mais diretos ao ponto, porque você tá ali, você puxa o jogo em algum lugar, ele é portátil justamente para isso, ele é para qualquer lugar, às vezes você tem 15 minutos para jogar, você vai ficar lendo diálogo, você vai pular tudo. Então, foram decisões, infelizmente, que não foram muito bem acertadas. Quando que você vai prestar atenção em história? Quando você vai prestar atenção em diálogos? Quando você está sentado no seu sofá, tá com o controle na mão, você não está com pressa de fazer nada. Então, foi um grande golpe, foi isso. Que eles poderiam tentar consertar, né? Então, o duro dos... Cara, fã é meu Deus do céu. Fã é igual torcedor do Palmeiras, cara. O cara sofre, ou do Flamengo, né? Que perdeu pro São Paulo aí recentemente. Cara, a gente tem esperança até o final, né? Não tem um jogo, um mísero de um jogo de Mega Man X há 18 anos, mas a gente, não, a Capcom vai fazer alguma coisa. Vai anunciar. Vai. Cara, tem um maluco que aparece lá na live do Julinho, e ele tá todo dia lá crente que vai ser anunciado o X9. Qualquer evento da Capcom, qualquer coisa que vai ter, não, vai anunciar agora o X9 agora. Agora vai. O cara tá numa esperança, cara, que a gente, eu particularmente, eu já perdi ela há muito tempo já, mas então, o cara tá lá firme e forte acreditando nisso. Pra você ver
a força que tem a nostalgia de Mega Man X. É uma franquia tão marcante. Tem duas coisas legais de Mega Man X. Mega Man X não. Mega Man como um todo que eu gosto de comentar. O pessoal pode até pensar meio repetitivo. Mas duas coisas que são cruciais em Mega Man. São jogos marcantes. Você se lembra deles, mesmo que tenha jogado uma vez só. Eles são extremamente únicos e são muito marcantes. E é uma franquia tão boa que dificilmente você vai ter um consenso de qual que é o melhor jogo. As pessoas, cada um vai ter um jogo preferido. Uhum. Aí entra por diversas razões. Mas isso é uma comprovação de que foi tão bem trabalhado que vários jogos são bons e várias pessoas têm opiniões diferentes de qual é o melhor, porque realmente cada jogo é individualmente um jogo muito bom. Tanto que o próprio X6, que a gente fala que é um jogo problemático, eu conheço pessoas que falam que é o favorito delas. Exatamente. Cada um teve uma experiência com algum que marcou ela de alguma forma. Talvez o que marca mais no X6 seja o design, assim, que eu digo visual, que ele é bem trabalhadinho. Para mim, o Zero mais bonito é o Zero do X6, não tem conversa. Eu também acho. E a jogabilidade do Zero no X6, ela é muito boa. Pena que tá num level design muito zoado. Exatamente. Mas jogar com o Zero no X6 é bem gostoso. É igual você colocar uma Ferrari na pista lá do Goiás, né? O pessoal goiano aí me perdoa, mas tem uns lugares ali que é difícil de dirigir. Mas o Zero ali naquele jogo, ele tá no seu ápice. Tudo bem, a Capcom fez o design do PlayStation, do Mega Man X do PlayStation, fez um design maravilhoso, mas no X6 ele tem um coisinha a mais. Então, assim, a experiência de cada um é única, cada um vai ter um jogo da série X preferido. Então, assim, Mega Man a gente tem que dar o devido respeito, porque apesar de tudo isso, todas essas injustiças, todas essas decisões erradas, ela é lembrada até hoje, mesmo com falta de lançamento. O pessoal ainda espera alguma coisa vir. É uma série muito marcante. O pessoal, a Capcom não vai ouvir isso aqui, mas pelo amor de Deus, Capcom, faz alguma coisa aí. Lança alguma coisa para nós. A gente tá órfão faz muito tempo já. Estamos vivendo de coletânea. Estamos vivendo de coletânea, basicamente. Eu entendo o pessoal que tem uma certa esperança, porque eu lembro que lá em 2017, quando eles anunciaram o Mega Man 11, de certa forma foi meio inesperado para mim, porque também a gente vinha nessa mesma discussão de que o jogo tava faltando jogos novos da franquia, e eles tinham feito um evento antes pra, sei lá, não sei, acho que a almofada do Mega Man, algumas coisas desse tipo. E aí depois, no final do ano, de maneira totalmente inesperada, eles vão lá e anunciam Mega Man 11. Pegou todo mundo de surpresa. E a gente tem uns certos indícios, não estou dizendo que eu acredito que eu fale, agora vai vir o X9, mas tem uns indícios muito parecidos. Né? Você lembra que lá na época de 2017, quando saiu a coletânea do Legacy Collection 2, o pessoal encontrou lá nos arquivos do jogo, lá na seção de colecionáveis lá, a artwork do Blockman. Né, que foi mais tarde revelada como inimigo do Mega Man 11. Sim. Então, tipo, o pessoal encontrou aquilo e falou, será que a Capcom tá fazendo alguma coisa nova, esse inimigo aqui, ou isso aqui foi só um design abandonado? Né? E revelou-se com o Mega Man 11. Parece que na coletânea do Battle Network que saiu esse ano, encontraram alguma coisa referente a Mega Man X lá. Rapaz, será? Então, eu não lembro exatamente o que foi, o Bruno comentou sobre isso, mas assim, isso aí não significa nada. Pode ser só um pelo menos pra mim, né? não é... pode ser só um easter egg. Mas sim, eu entendo que os indícios estão muito parecidos com o que foi em 2017. Não quer dizer que o resultado vai ser o mesmo. Mas tem uns indícios, e eu sei que pra quem vive, pra quem acompanha essa franquia, tá sempre na espera de alguma coisa nova, eu entendo que qualquer coisa pode ser um sinal pra galera já tipo, criar esperança e achar que vai vir algo novo aí. Sim. Eu tento me manter um pouco mais cuidadoso em relação a isso, né? Até pra não se decepcionar tanto. Tem os jogos antigos, vamos jogando eles aí, é o que tem pra hoje. Sim. Quem sabe uma hora, né? Sai alguma coisa. Eu acho que em algum momento, eu não diria um X9. Mas eu acho que em algum momento é uma franquia querida, muita gente quer jogo novo, então as coletâneas são sempre bem sucedidas. Eu tenho certeza que a Capcom olha pra isso. E eu acho que em algum momento vai sair alguma coisa. Não vai ser talvez um X9, mas alguma coisa deve sair. Sim, ó, uma notícia de 18 de junho em 2021. O Rockman Corner você conhece, o site? Sim. Então, tá. Nós temos uma ideia de que em 2022, pois é, já não foi.
Já não foi. 2022 poderia ter alguma coisa. Tem um projeto Tarzan que a Capcom tá deixando meio nas só um parênteses. Já teve muito vazamento aí que a Capcom ela tem muitos planos também para coletâneas e que mesmo esses planos foram atrasados por conta da pandemia. Sim, teve isso também. Então, não sei, pode ser que seja isso o motivo de passou 2022 e nada aconteceu. E também, infelizmente, pode ter acontecido que nem o ZX3 ou qualquer outra coisa. Pode ter sido cancelado, né? Não avisaram nada. Também. Então, é difícil saber. E tipo, a Capcom é complicada, cara. A Capcom, sabe aquele relacionamento tóxico que você tá com a pessoa, assim? Aí você fala, não, vai acabar tudo, vou acabar tudo. Aí ela fala, não, agora vai ter uma coisa nova aqui. Aí você fala, então vou esperar, não vou acabar tudo agora, não. A Capcom fica dando uns petiscos, assim, pra gente, que a gente fica, tá, e aí, cadê o prato principal, então? Só tô servindo petisco aqui, só. Cadê o negócio? E aí nunca sai nada. Então, você faz bem de ter esse comportamento um pouco mais cético, porque quem não tem expectativa não se decepciona, né? A verdade é essa. Exato. Tipo, não vale a pena, cara, ficar tipo, esperando por algo que você não sabe o que vai acontecer. A Capcom ela é dona de muitos jogos, não apenas Mega Man, mas ela é dona de muitas franquias que ao longo do tempo se tornou querida para muita gente, né? Sim. E que a indústria dos jogos mudou muito de uns anos para cá. Hoje você fazer um game é muito mais caro do que era antigamente, é muito mais caro, é muito mais complexo, exige uma equipe muito maior, Sim. Né? Então não dá também para você estar lançando franquia à torta e à direito, né? Qual empresa hoje em dia faz isso? São pouquíssimas, né? Mesmo as grandonas aí. Então, assim, eu entendo que hoje a grande maioria das empresas precisam jogar seguros. Elas vão lançar aquilo que mais é rentável para ela. O que é mais rentável para ela? Mega Man nunca foi tipo um mar de dinheiro que o pessoal pensa que é. Ela é uma franquia muito querida, o personagem é muito conhecido, é um dos mascotes talvez mais conhecidos da indústria dos games, mas nunca foi uma principal fonte de renda da Capcom. Não, a principal não. Hoje, talvez, a principal fonte de renda dela é Street Fighter e Resident Evil. Sim. São essas franquias que ela tá focada hoje em dia. Mas Mega Man, eu vejo o pessoal falar, a Capcom não quer ganhar dinheiro, porque é só ela lançar o Mega Man novo que ela vai ganhar muito dinheiro. Não é assim que funciona. Pois é. Mega Man não chega a ser uma franquia assim que daria prejuízo, mas se você for comparar com Monster Hunter, Monster Hunter vende que nem a água. Monster Hunter, bem lembrado. Resident Evil, sei lá, o 4, olha, deixa eu dar uma busca aqui agora, ó, Resident Evil 4 Remake Sales. Vamos ver. Ela tá nadando em dinheiro 5 com Resident milhões. Evil 4. O jogo foi lançado, sei lá, tem 3 meses, 2 meses que foi lançado, já venderam 5 milhões de unidades. Vende que nem água. Mega Man não vai ser assim. O Mega Man 11 ele demorou um tempinho para vender 1 milhão, mas vendeu. Então, realmente, as empresas preferem jogar seguro até por conta do investimento envolvido. Eu acredito que foi um dos diretores da Capcom que falou que os jogos deveriam ser mais caros. A gente não está falando da realidade aqui do Brasil, ele está falando da realidade do Japão, dos Estados Unidos, que os jogos lá são vendidos a $60. Aqui você não vai achar um lançamento a R$60, aqui é outra coisa. Mas se você for considerar que eles gastam milhões de dólares para vender um jogo a R$60, a $60, vamos tratar tudo na moeda deles. Você arriscaria lançar um jogo que a fatia de mercado dele é menor e ficar assim meio na dúvida se ele vai se pagar? Talvez ele se pague ali tudo, mas será que ele se pagando, ele precisa de um pouco mais de lucro para continuar? Então, será que compensaria fazer para não ter mais continuação nenhuma, sequência, coisa do tipo? Até porque o diretor que fez não, me fugiu o nome do senhorzinho lá. Mas o diretor o produtor, no caso, de Mega Man 11, que foi o produtor do Street Fighter 6, ele também saiu da Capcom. Então, se o projeto de uma sequência do Mega Man X estivesse na mão dele, agora que ele saiu, fica mais difícil ainda. Cara, o que acontece, mano? O diretor do Mega Man 11, ele tinha uma visão. Agora que ele não tá mais lá, vai para uma mão de uma outra equipe. Sim. Né? E não é duvidando da capacidade técnica de outras equipes da Capcom, mas assim, cara,
Ele não sabe, de repente, se essa pessoa ela vai ter o entendimento do que é a franquia. Sim, perde a linha de Esse é o raciocínio problema. que estava sendo feita e tudo mais. E por que Mega Man ficou tanto tempo sem receber jogos novos? Foi começar a ter alguma coisa agora por conta dessas coletâneas, né? A galera esquece isso. Mas, por exemplo, quando foi lançado o Mega Man 9, que foi aquela homenagem a retorno do estilo gráfico dos 8 bits, deu muito certo. Foi lançado somente em formato digital e a galera curtiu a homenagem, gostou e tal. Aí eles falaram, vamos lançar agora o 10 com o mesmo conceito. Uhum. E já não vendeu tanto, né? Foi um jogo que vendeu pouquíssimo na época. Então, tipo, quando isso acontece, a empresa ela entende, o pessoal não quer mais, não tá mais muito interessado na franquia. Por mais que, tipo, aí você questiona, volta aquela discussão do jogo ter sido lançado, o Maverick Hunter X ter sido lançado só pro PSP. E esse jogo aí, tipo, repetindo uma ideia da homenagem e tudo mais. A gente questiona a decisão da empresa de fazer isso. Sim. Mas a verdade é que quando um jogo vende pouco, a gente meio que tá dando um recado pra empresa que a gente não quer tanto aquilo. A gente tem que trabalhar com a gente e as empresas, né? Elas trabalham com a realidade. Então, se a realidade não está sendo favorável para um relançamento, para um renascimento ou para um lançamento de alguma coisa nova, assim, por mais que tenham sido feitas as decisões erradas no passado, elas foram feitas e a realidade que a gente tem é essa agora, né? Talvez no universo paralelo aí alguém esteja jogando o Mega Man X9, mas infelizmente não é o nosso caso. E vai saber também se, vamos supor, sai o Mega Man X9. Uhum. Vai saber se não. A gente espera que seja um jogo incrível, foda pra caralho. Sim. Mas vai saber se não sai uma bomba também, né? Pois é, pode ser uma coisa bem horrível. Sempre existe a possibilidade, né, cara? Eu acho que até entendo, às vezes, por que muita gente acaba, tipo, se agarrando tanto à ideia de fangames, né? O próprio Corrupted, que é talvez um dos mais falados aí, que tá há anos em desenvolvimento, e às vezes o porquê que a galera causa tanta polêmica em cima do jogo, porque que a galera quer ver tanto o jogo, é porque, tipo, vê um conceito de uma ideia tão foda e não tenha, tipo, às vezes aquela previsão de quando o jogo vai lançar, por mais que o cara nunca tenha dado realmente essa previsão, né? Sim. E fica daquela frustração, mas não é só por causa do cara que tá fazendo o jogo. É porque a galera quer algo novo da franquia, né? E às vezes vê tipo, num fã uma esperança de ter tipo, algo legal, algo que ela sempre quis. É bem isso mesmo. O que restou para os fãs do Mega Man X foram os fangames. E o pior de tudo é que o X-Corrupted ele tem um conceito muito legal, o design dele tá muito legal e sei lá, a gente nem sabe se vai ser lançado, né? Já começa por aí. Pode ser que nunca seja lançado também. O cara deu uma pista aí que se a Capcom anunciar um X9, ele pode querer cancelar o Corrupted e não lançar. Pois é. E aí quem tá acompanhando, acho que ele começou em 2007, 2008. Quem tá acompanhando aí já vai fazer não sei quantos anos, aí fica com cara de palhaço, né? Eu tentei olhar esse jogo, eu vejo as novidades dele, mas eu sempre tentei olhar também mantendo aquelas expectativas baixas também, né? Uhum. Ficar tipo, beleza, quando sair, a gente joga, vê aí se sair em algum momento, se ele sair, a gente joga, se diverte com ele, que eu acho que. Eu não vejo como aquele jogo, se ele sair de fato, eu não vejo ele sendo ruim, pelo que eu já vi dele. Pode ser que seja, não sei. Mas eu, particularmente, eu acho que se ele sair, vai ser um puta de um jogo e vai fazer um certo barulho na comunidade de Mega Man. Ah, vai. Né? Talvez se o JKB lançasse essa porcaria desse jogo aí a Capcom pensou, rapaz, o negócio aqui foi mesmo, né? Vou lançar alguma coisa. Que eu acho que foi o que aconteceu com o Sonic. Acho que a SEGA tinha visto tantos fangames em 2D dando certo que ela falou, não, então vamos pegar isso aqui e fazer um próprio nosso mesmo aqui, 2D também. Veio o Sonic Mania e, putz, foi um sucesso, né? Parece que a galera que fez o Sonic Mania era uma equipe de fãs que faziam fangames. Foi, o Christian Whitehead, ele programava fangames. O T. Lopes, que é o cara da trilha sonora, fazia as próprias versões deles das músicas. Uhum. Então, assim, talvez até se a Capcom recrutasse esses fãs que têm tanto talento, talvez saísse alguma coisa boa. A Capcom, tanto que eu falei isso pro Bru quando ele veio aqui, e eu repito aqui,
eu gostaria muito que acontecesse algo parecido que aconteceu com o Mega Man vs Street Fighter. Que era uma equipe de fãs que fez o jogo. A Capcom viu isso, né? Em vez dela fazer o que outras empresas fazem, né? De olhar e falar, vou barrar esse projeto. Não, ela chegou e falou, não, eu vou ajudar vocês a distribuir o jogo. E lançou e publicou o jogo com o nome delas e gratuitamente. Foi. Né? Se acontecesse uma pira dessa com o Corrupted, eu ia achar muito foda, cara. Nossa, ia ser uma revolução, né? Porque o próprio pessoal lá, eles não estão nem pedindo doação, porque eles não podem, né? É propriedade intelectual da Capcom. Uhum. Mas se a Capcom uma hora assim, absorve isso, nossa, o pessoal vai à loucura com certeza. Com certeza, né? E seria talvez até uma chance do jogo, porque o jogo, infelizmente, ele só tá restrito ao PC. Não vai ter aí para outras plataformas. Quem sabe com isso até poderia vir para outras plataformas, né? Mas o futuro disso aí é meio incerto aí. Vamos torcer aí pro melhor. Vamos, é o que resta, né, nesse momento. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer sua presença aqui no podcast, você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. Nossa, e vou deixar aqui o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu. Portas abertas para retornar em outros momentos aí. Muito obrigado, Alfredo. Quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui também. Quero agradecer o convite. Foi um prazer enorme estar aqui, porque às vezes assim, são raros momentos que a gente consegue discutir sobre esse tipo de assunto. E sobre quem quiser achar alguma coisinha aí sobre Jogando a Saudade, que não seja no YouTube, o YouTube ele tá um pouquinho parado, mas eu tô retornando agora com o Instagram. Eu tô tentando colocar alguns posts mais sequenciais para manter o perfil ativo. O último post que eu fiz foi do Nemesis, né, uma biografia do Nemesis do Resident Evil 3. Mas se você quer interagir comigo e com o pessoal que segue o Jogando a Saudade há muito tempo, diariamente mesmo, então tem o nosso canal do Telegram. O link dele seria t.me/Jogando a Saudade. Você acessa no celular, entra tranquilamente, o grupo é aberto, a gente entra lá, conversa, tem memes de jogos, a gente conversa de coisas antigas. Hoje mesmo a gente fala do PlayStation, né? A maior enganação de todos os tempos. Sabia que essa enganação eu fui saber dela com a internet, né? Do PlayStation? Ele é um Famiclone, né? Com a cara do PlayStation. Eu fui saber disso com a internet, o pessoal contando que foi trollado com isso e tudo. Eu não tive essa experiência quando eu era mais novo. Eu tive pelo menos 2 primos que foram super trollados pelos pais ganhando um PlayStation. Ele fala, nossa, vou jogar o videogame da época aqui, meu Deus. Aí na hora que abre tem um slot pra colocar o cartucho e você fica, mas isso aqui não tá certo não, hein? Acho que tá um pouquinho errado isso daqui. Então, assim... eu também lancei uma revista digital. Nessa revista digital, isso aqui o pessoal vai ficar louco, porque nessa revista digital ela tem informações cruciais do Mega Man ZX. Quem quiser achar ela por enquanto, eu só divulguei no grupo do Telegram mesmo, para dar uma preferência pro pessoal que acompanha lá. É um pessoal nota 10, a gente conversa todo dia, então dê uma preferência para eles. Tem um cupomzinho de desconto lá também, então se você entrar mais ou menos por agora, por lá, você consegue achar até um cupomzinho de desconto. Essa questão da revista, inclusive, na verdade deixa eu terminar de falar da revista e eu já entro nessa outra questão aqui para dar uma satisfação sobre os vídeos. Nessa revista a gente está com 4 artigos completos, que seria o contexto de Mega Man ZX, que são pelo menos o que eu consegui encontrar de informações críticas para conseguir entender, fazer uma linha do tempo dos eventos, entender o que acontece nesse universo, para as coisas fazerem um pouco de sentido. Procurei colocar nesse artigo só coisas que não ficam exatamente claras nos jogos. Então, se você jogar e ler os diálogos, você vai ter uma parte da história ali que você vai entender plenamente, completamente tranquilo. Então, eu trouxe um pouco de informações extras para complementar e amarrar todas as pontas soltas, que fica uma ponta solta aqui e outra ali, então eu procurei juntar tudo. Tem um artigo que aí ele já é mais informativo sobre como as TVs tubão deixam os jogos bonitos.
né? Tem toda a questão da tecnologia antiga e os jogos terem sido projetados para essa tecnologia antiga, que contribui bastante. Tem um outro artigo sobre Metroid Zero Mission, né? Mas esse aí já é uma recomendação de jogo. E tem um último que é sobre o Mega Man X Innocent Impulse, que é um fangame que tá ficando lindo. O conceito dele seria em 8 bits aprimorado, que é um intermediário entre o 8 e 16 bits. Ele realmente está um jogo muito, muito bonito. Então, tem um panorama de toda a história, como é que o jogo funciona. Também deixei o link lá no PDF da revista para quem quisesse jogar. E agora a questão da revista. Como a gente comentou lá no começo, essa vida de adulto ela não é muito fácil, né? Eu mudei aqui para o Moarama, no interior do Paraná. Então, ninguém vem assaltar minha casa aqui não. É brincadeira. Eu mudei para o Moarama aqui no interior do Paraná faz aproximadamente 1 ano e meio. Nesse meio tempo eu tive que me adaptar ao novo ambiente. Eu casei em janeiro também. Então, assim, a minha vida mudou 100%. Tava na casa da minha mãe, agora é outra conversa. Tá, e tinha pós-graduação, isso, aquilo. Então, não é aquelas coisas mais fáceis do mundo você conciliar toda essa vida que tá em mudança, tá em processo de mudança com o projeto do Jogando a Saudade. Ele acabou tendo que ficar um pouco paradinho. Mas aí, como que vê a ideia da revista? O pessoal tava sem conteúdo e o único tempo que eu tinha era para escrever alguma coisa. Aí não dava tempo de narrar, não dava tempo de editar, aí vai buscar conteúdo, isso, vídeo, imagem, não sei o quê. Falei, tá, já que não dá tempo de fazer isso, pelo menos de uma revista digital vai dar. E aí eu procurei fazer o máximo que eu pude para que saísse algum tipo de conteúdo. Tanto que depois da revista, agora a gente está voltando com o Instagram, e o objetivo é, a partir daí, a gente conseguir gradualmente voltar com o YouTube também, com mais histórias, mais franquias, e também não quero deixar o pessoal que me assiste igual nós, fãs da Capcom, né? Sempre aguardando alguma coisa que nunca vai sair. Eu não quero seguir esse ciclo de jeito nenhum. Então, onde o pessoal pode encontrar o Jogando a Saudade hoje são 3 lugares principais, que é o nosso arquivo que existe no YouTube, no Instagram, que a gente está interagindo um pouco, mas o principal que está sendo nesse momento é no Telegram, no nosso canal do Telegram, que aí já está tendo interação diária lá. Estamos conversando de várias coisas, vários assuntos, várias franquias, coisas nostálgicas em geral, mas dando preferência aos jogos antigos. E em breve, eu espero mesmo, de coração, que eu possa voltar com os vídeos ali e dar uma nova oxigenada pro projeto, que eu sei que é muito querido por muita gente. Eu amo fazer aquilo lá, sei que muita gente tem um carinho enorme, eu fico muito feliz com isso, principalmente pelos comentários e os chats do Instagram que mandam pra mim, ou comentários nos vídeos mesmo. Eu vejo comentários em vídeos antigaços, o pessoal ainda assistindo, eu fico muito feliz com isso. Então, se tudo der certo, a gente volta e vamos fazer o Jogando a Saudade funcionar de novo. É isso aí, galera. Boa sorte aí com o projeto, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, clique no botão de seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também estamos no YouTube, né? Fomos para lá esse ano com o episódio 100, como uma maneira de comemoração. Muita gente pediu, falava, eu não tenho Spotify, eu não gosto de Spotify. Então tá lá no YouTube também, do mesmo jeito que tá no Spotify. Se inscrevam, deixem seu like, façam esse ritual que vocês já estão acostumados. E me sigam também nas redes sociais, Carvalho_Alf, tanto no Twitter, agora X, como também no Instagram. Lá eu posto sempre novidades do podcast, os convidados da semana, e é onde vocês podem trocar uma ideia comigo também. Sugerir convidados, dar seus feedbacks, enfim, vamos trocar uma ideia. Eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Valeu! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.